Olímpicos corre 4 para ver se ele respondia bem. Esse foi um dos pontos negativos para mim, tá? Todos esses tênis aqui são os tênis que estão indo para doação. Dia de correr com o Corre 4, um novo tênis da Olímpicos e inclusive um tênis que está sendo muito falado entre os corredores, né? A linha Corre 4 é uma linha queridíssima dos corredores, por ser uma linha mais acessível. E hoje é o meu primeiro treino depois da maratona, meu primeiro longão, né, de final de semana. Hoje é domingo e o meu longão hoje não é um longão. Eu vou fazer hoje 8 quilômetros, que é o que tá na planilha. Meu treinador mandou, inclusive, fazer um treino um pouco mais leve, mas eu quero dar uma corrida um pouco mais... Tentar, né? Vamos tentar. Dar uma corrida um pouco mais forte com esse tênis e ver se realmente ele é um tênis bom aí. E assim, como eu sempre falo pra vocês, esse canal não é um canal pra fazer review de tênis, tá? Aliás, nada contra os canais que fazem review de tênis, mas eu não sou muito chegada, não assisto muitos canais de review de tênis. Só que sempre que eu tenho algum produto novo no mundo da corrida, eu gosto de vir aqui mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente aqui que é do mundo da corrida, que me segue através das outras redes sociais e acaba sendo também um conteúdo que tem a ver aqui com o conteúdo que eu faço. Apesar de ser um conteúdo muito mais voltado para a rotina, eu sou corredora já há muito tempo, então eu sei que toda vez que eu passo algum produto relacionado ao mundo da corrida, muita gente acaba tirando parâmetro para fazer aí, para comprar o produto. No último vídeo eu falei com vocês que estava retomando a dieta, gente. Assim, a minha semana de 100... posso colocar aí 60%. Nossa, eu não consegui um dia sequer seguir 100% a dieta. Não consegui. Chegava à noite ou à tarde, eu sempre tinha vontade de comer algo diferente. Ou era doce, ou era um salgado. Não é um salgado, né? Mas alguma coisa salgada. E aí, meio que eu furava. E detalhe, eu não fui todo dia na academia, como eu sempre vou. Eu fiz atividade física todos os dias, mas ou era corrida ou era caminhada. Tinha dia que eu fazia os dois, mas a maioria tava assim. Ou era corrida ou era caminhada, não fui no Pilates. Então, essa semana, a primeira semana, fomos um fracasso. Não fomos um fracasso, né? 60% ainda tá na média. Acordava, comia tudo certinho, bebia água, tal, mas chegava um certo horário que me dava. Inclusive, me conta aí, gente, se vocês são assim também. Chega um certo horário na parte do dia que você fica com vontade de comer salgado ou doce. Há uma explicação para isso, científica, inclusive, que a minha médica já falou. Ela sempre fala que se eu tô com esse desejo de comer doce, provavelmente meu cortisol deve estar desregulado. E o que faz para regular? Ou é você fazer um tratamento com fitoterápicos, nem é medicação, é fitoterápicos, que é bem mais leve, ou então, com o tempo também regula. Se você conseguir organizar sua rotina certinho, ele vai regulando com o tempo. Vou levar comigo um sal e um único gel. A água, lá onde a gente treina, tem um clube onde a gente consegue beber água. Então nem vou levar água, porque são 8 quilômetros. Gente, tem que acostumar de novo essas distâncias. Nem água eu bebo. Eu de Olímpicos Corre 4, Thiago de Adidas SL. Que se você pegar os dois tênis,
Aí vê que são categorias iguais. Aquele pau pra toda obra, que você usa em qualquer treino. Quem será que vence? Eu sei que o Corre 4, acho que ele é mais leve. Mas o SL é mais durável. Ah, quem diga, não sei, mentira. Pelo material, acho que o SL realmente é um pouco mais durável. E aí, Grace, tranquilo? Eu vou ter que deixar a minha percepção de tênis de placa de lado. Porque assim, gente, tênis de placa, pra quem tá acostumado com tênis de placa é ótimo. É ótimo, gosto de usar em todos os treinos, principalmente os longões de final de semana. Mas hoje eu escolhi o Corre 4, então vamos testar o Corre 4. E eu tenho que voltar a acostumar a treinar esses horários mais tarde, são 8h20. E eu tava treinando o quê? 5 horas da manhã, eu já tava de pé. Você pode continuar treinando 5 horas da manhã? A preguiça não Não tem deixa. nada que te impede, não. A preguiça não deixa. Qual é, guerreira? Primeiro quilômetro, tentando correr bem rápido. 4,50. Apesar de não ser um tênis de placa, a gente sente um tênis mais leve. E eu amo tênis mais leve. E essa é uma das características que eu gosto no Corre 4. 3 km, pace de 5. O tênis está incomodando um pouquinho o meu dedinho mindinho de um dos pés. Mas eu imagino porque seja um tênis novo. E a meia que eu tô usando é meia própria pra corrida. Então o problema não é a meia. Treino entregue, 8 km. Nossa, tinha muito tempo que eu não fazia uma corrida com uma velocidade forte. E aí eu tava a fim de me testar. Depois desse tempo de treino da maratona, durante esses treinos da maratona, as únicas corridas que eu fiz forte foram os intervalados. Agora uma corrida contínua eu não tava fazendo. Por quê? Porque eu tava me resguardando pra prova. E pra completar, tá chovendo, ó. Começou a chover. Hoje foi uma corrida que eu peguei de tudo. Peguei chuva, peguei sol, peguei vento, só faltou o frio. Agora sim eu consigo vir aqui e falar com vocês desse tênis. Deixa eu arrumar um pouquinho essa câmera que eu acho que tá muito alta. Aí, ficou um pouquinho mais baixo. Olímpicos Corre 4. Foi o tênis que eu fiz o meu treino de hoje e eu quis fazer um treino assim, um treino forçado mesmo, pra ver se ele respondia bem esse tênis. Esses 8 quilômetros que vocês viram não é um ritmo leve pra mim não, tá, gente? Não é um ritmo de treino não, o ritmo de treino é 5,40. Eu fiz em torno de 5, justamente para eu sentir bastante aqui como que esse tênis respondia. Eu pedi a Foot Fanatics para que enviasse esse modelo aqui. A Foot Fanatics, para quem não sabe, é um super parceiro que está comigo desde o ano passado. Tenho feito bastante trabalhos com eles, com alguns produtos da Fila. Inclusive, eu acabei conhecendo vários produtos da Fila pela Foot Fanatics. E como eu já era parceira da Foot Fanatics e eles estavam com esse tênis no site, porque além da Fila eles vendem outros modelos, Olímpicos, Adidas, New Balance, vários outros modelos, eu pedi para mandar o Olímpicos Corre 4, que todo mundo tava falando, o Olímpicos Corre 4 lançou, e é o melhor tênis do mercado, não sei o que, eu queria realmente ver se era isso tudo. Eu já testei o 2, já testei o 3, tô tendo a oportunidade de testar o 4, então eu consigo também falar para vocês diferenças de um pro outro, e eu gosto de sentir o tênis nos detalhes, mostrar os detalhes do tênis. Para quem não sabe, essa parte de cima é o cabedal, tá? O drop é como se fosse o solado do tênis. Tem a parte da lingueta, que é a língua do tênis mesmo. Cadarço, a parte do calcanhar, que é essa daqui de trás. O solado do tênis. Então,
À medida que você vai testando vários tênis, você consegue sentir diferença um para o outro. Você consegue ver o que você gosta e o que você não gosta num tênis. Uma das coisas que me chama atenção no Olímpicos Corre 4, e isso é de todas as edições, é que ele é um tênis leve. Ele pesa em torno de 180 gramas no tamanho 36. Aliás, eu peguei um a mais do que o meu tamanho casual. Ele tem 8 milímetros de drop, que é esse saltinho aqui, tá? O cabedal dele é bem respirável, que é essa parte aqui da frente, como vocês podem ver, que dá pra... Não sei se vocês conseguem perceber, mas não tem aquele acolchoado. É um material mais maleável aqui na parte de cima. A lingueta é bem ajustável e grande. Cadarço. É um dos pontos negativos pra mim, tá? Inclusive, já vou falando. Cadarço. Eu não gostei muito desse material de cadarço, achei ele muito fino. Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor aqui na câmera. Mas eu não gostei muito desse tipo de material do cadarço não, tá? Achei que poderia também ser um pouquinho maior. Ele tem 6 furos e o 7º furo extra, que é esse furinho aqui. Geralmente a gente usa esse furinho aqui para ajustar se o tênis estiver muito largo. Tem uma logo aqui também na parte interna do tênis, Corre. Quando lançou alguns modelos que eu não gostei da cor. Achei a cor meio... Sabe aquela expressão cor de burro fugido? Eu sei que não é assim que se fala, mas a gente tá acostumado a escutar dessa forma. Não gostei muito. Essa daqui eu já me agradei um pouco mais. Tem algumas cores que são 100%, tipo assim, 100% rosa, 100% branca, 100% na parte de cima preta, com o solado branco. Então tem outras cores, mas quando lançou essa logo muito assim, muito exagerada e tal, e as cores que lançaram não tinha me agradado muito. Até falei que eu achei um pouco feio. Eu ainda assim, não me acostumei muito com esse tipo de logo da Olímpicos, que essa logo é enorme. Acho que isso poderia dar uma diminuída, mas é do tênis e todos os modelos que eu vi até então foi assim. Ele é considerado um tênis pau pra toda obra. O que seria esse tênis? É um tênis que você consegue usar em qualquer tipo de treino. Treinos de rodagem, que é aquele treino mais leve que você vai fazer. Longões, que também seria um treino de rodagem. Treinos intervalados, treinos de tiro, provas que você talvez corra mais rápido. Uma das coisas que me incomodou enquanto eu corria, no meu pé direito, ele ficou pegando essa parte aqui, ó, do mindinho. Ficou pegando no meu dedinho mindinho. Assim que eu tirei, eu vi que tava um pouquinho vermelho. A meia que eu usei era própria para correr, então o problema não foi a meia, que essa meia eu tô acostumada até a fazer provas com ela. Então sim, pegou um pouco. O Thiago até falou que pode ser porque eu tô usando a primeira vez e talvez... na segunda que eu for usar vai ceder um pouco, pode ser que sim, mas eu não tive esse problema com as versões anteriores, só para constar. O calcanhar dele tem um pouco de acolchoado, tá? A lingueta não tem, é bem sequinha, então ela é bem ajustável, mas o calcanhar tem um pouco de acolchoado que dá aí um conforto pro seu calcanhar na hora que você corre. O que eu gosto dos tênis da Olímpicos é o cabedal, que ele é bem respirável. O 3, tem vídeo aqui no canal eu fazendo um treino na estrada de terra com ele, inclusive, não foi a primeira vez que eu tinha usado, já tinha usado outras vezes. Fiz um treino na estrada de terra com ele, não tinha pegado meu pé em nada. E pra ser sincera, do Corre 3 por Corre 4 em relação ao amortecimento, eu não senti diferença. Talvez a galera que experimentou assim os dois recentemente tenha sentido. Meu Corre 3 já não tá mais aqui, mas o que eu me lembro de ter usado ele, eu não senti diferença. Sinceramente, eu não senti. Se você testou o Corre 3 e o Corre 4 e sentiu diferença, me conta aqui nos comentários. E a jogada da Olímpicos foi, assim que lançou o Corre 4, o Corre 3 não diminuiu o preço. Geralmente, o que acontece com essas marcas? Se ela lança um tênis novo no mercado, a versão anterior fica mais em conta. Não é mais em conta, mas baixa um pouco mais o preço. E aí o Corre 3 não baixou. Agora na Black Friday estão começando a liberar cupom de desconto, não para o Corre 4, e sim para o Corre 3. Acho que eles querem, né, já desfazer dos que estão ali. Eu penso assim, se tá mais em conta o Corre 3, eu iria no Corre 3. Compraria o mais em conta. Se eu não tivesse condição de comprar o Corre 4, compraria o Corre 3. Agora, se para você, não, mas eu quero o Corre 4, que é uma versão mais atualizada, é um bom tênis. É um tênis que eu faria no máximo 21 quilômetros, mais que isso não. Porque apesar de ser um tênis pau pra toda obra, um tênis de amortecimento, ele é um tênis, em relação a amortecimento geral, ele é um pouco mais seco, você sente ele um pouco mais seco do que os outros tênis. Para 42 eu não faria, agora eu posso falar, né, gente?
Pra fazer 42, eu não usaria. Que eu já fiz 42, não sei se você sabe, né? Mas eu sou maratonista. Tô brincando. Mas, até 21 eu faria com ele. Provas eu não faria, eu geralmente gosto de tênis de placa para provas, tá? Então ele seria para treinos de rodagem, treinos do dia a dia. Ele tem estabilidade, então assim, dá pra você passear com ele tranquilamente. Acho que até ir pra academia se você quiser, um tênis. Ai, quero fazer um treino com ele. Acho que dá pra fazer também, tá? Então assim, sem problema nenhum eu iria pra academia com ele. Ai, Gabi, meu primeiro tênis, você me indicaria? Sim, sem problema nenhum. Ah, mas eu quero só pra fazer caminhada. Eu indiquei esse tênis aqui pro meu vizinho pra fazer caminhada. Ele comprou e ele só faz caminhada com esse tênis. Então, assim, é um tênis, como o próprio nome diz, palpa toda a obra, caminhada, passeio, corrida, treino de musculação, o que você quiser. O preço dele hoje no mercado tá saindo em torno de R$ 499. Então fica aí a minha dica pra vocês. Lá no site da Foot Fanatics, gente, ele tem 10% de desconto no Pix. Mas se você não sabe, a gente tem o nosso grupo de descontos em tênis, em todos os tênis que vocês imaginarem, de todas as marcas e modelos que vocês imaginarem. Nessa Black Friday tá tendo muita promoção, tem cupom de desconto no Corre 3, o link dos nossos grupos eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem grupo no Instagram, se você não tem Instagram, tem o Telegram, se você não tem Telegram, tem o WhatsApp. Algum desses três você deve ter. Eu particularmente não gosto muito desse modelo, desse design. O que vocês acham? Vocês gostam, sim ou não? Me conta aí a opinião de vocês. Agora sim, mudando de assunto, eu quero aproveitar que chegou o Corre 4 pra mim e fazer alguns desapegos de tênis. Ó. Por quê? Porque eu tô ficando sem espaço para tênis aqui. E eu não gosto de acumular muitos tênis. Aqui eu tenho bastante tênis e eu não gosto de ficar acumulando tênis. Não faz sentido eu ficar acumulando. E aí é o seguinte, como chegou o tênis novo, tem tênis ali que não tá tendo espaço mais para colocar. E o que eu faço? Sempre que chega uma versão nova, eu desfaço de outra versão anterior. E, gente, eu não vendo esses tênis. Sabe aquele lugar que eu almocei, que é a casa dos meus amigos? Lá também é uma ONG. Lá funciona uma ONG de mais de 100 resgatados. Animais de rua, animais que sofreram maus tratos, eles resgatam esses animais e, com a ajuda de poucas pessoas, conseguem manter o abrigo. E eu sou uma dessas pessoas que gostam de colaborar com a causa, porque, por exemplo, a Pintadinha, a Lobinha, foram animais que eles me ajudaram a resgatar aqui em Paraisópolis e me ajudaram a trazer aqui para minha casa. E todo animal que eu geralmente resgato para poder castrar, eles também me ajudam nessa questão. Tudo que eu recebo e tá em bom estado, eu mando para doação e eles revendem esses produtos através de um Instagram próprio lá deles, de algumas coisinhas que eu passo, e eles revendem com preço assim, muito baixo, mas muito baixo mesmo. Eu vou deixar o arroba aqui no vídeo e também o link aqui na descrição, mesmo que você não tenha Instagram e tenha interesse em ver alguma coisa, não é sempre que eles têm produto, mas sempre que eu mando para eles, eles vendem lá, tá? Seguinte, esses aqui são os tênis que estão para chegar, que eu ainda não falei. V5 Modern, da New Balance. Adidas Drive RC. Tem mais? Não tem mais, mas tá chegando mais tênis da fila. Os novos que entraram, Corre 4, V4 Elite, que eu ainda não tinha guardado ele. KR6 aqui que eu não cheguei a usar. E esse aqui que é eu esqueci o nome dele, mas eu vou falar dele aqui no canal, que é um tênis bem em conta da fila pra quem tá começando também. Eu já tenho KR6. Eu tenho um KR6 e um KR5. Vou passar esse pra doação e esse pra doação. Então, são dois pares que estão indo pra doação. O Fila T2. Esse é o T2? É, Race T2. Só que esse aqui é um modelo mais antigo, tá indo pra doação, que inclusive eu uso ele muito, muito mesmo. Esse aqui é o Fila Float Max, que eu também tô passando, ele é um pouco mais antigo, solar dele quase nada de usado. Fila Float Elite, tô mandando ele também.
Já falei dele aqui no canal. Falei, esse daqui é o... Eu não sei qual Mizuno que é esse, mas ele tem placa de vidro. Usei muito pouco também. E que é o ASICS Chimera. Chimera. Todos esses tênis aqui são os tênis que estão indo para doação. Aqueles ali vão ser os que eu vou colocar no armário. Que já está desocupado, alguns lugares ali já estão vazios. Hoje é domingo e sempre que eu posto minha corrida nas redes sociais, algumas pessoas chegam e comentam assim: nossa, eu queria ter tanta essa disposição que você tem de levantar, acordar cedo, mesmo no domingo, e fazer atividade física. Não é bem assim, né? Tudo que a gente faz na rede social é um recorte de um momento, e às vezes aquele momento nem aconteceu daquela forma. Hoje mesmo, quando eu levantei para correr, inclusive eu não levantei cedo, eu falei com vocês que eu não levantei cedo, estava programado para levantar 6 horas, meu relógio despertou, deixei para 6h30, chegou 6h30, ainda dormi mais uns 20 minutos, então assim, eu fiquei extremamente com preguiça de levantar mesmo, e eu só tinha 8 quilômetros, então eu posterguei ainda mais, custei a sair de casa, fui enrolando, custei a sair de casa. Pra quem vê de fora, parece que eu acordei super disposta e fui fazer a minha atividade física. Na verdade, esses momentos que a gente fica super disposto, alegre, feliz porque vai levantar cedo, correr ou ir pra academia ou fazer qualquer atividade, são raros. Mas a gente já criou uma certa disciplina até chegar esse momento de que mesmo sem vontade, a gente está indo fazer aquilo que é preciso fazer, porque a gente já entendeu, para viver bem, a gente precisa estar alinhado não só a uma refeição saudável, não só uma boa noite de sono, mas a fazer exercícios, atividade física que seja. O problema é que quem vê de fora muitas vezes esse pequeno recorde acaba se comparando e acaba se sentindo fracassado, acaba se sentindo inútil, tipo, eu não consigo fazer nada, eu não sou assim, fulano é assim. E eu falo isso porque esse sentimento que vocês às vezes têm, acontece comigo. Quando eu não tô num dia bom, e aí eu chego naquela rede social ali, Instagram, acho que é mais no Instagram do que o TikTok, e aí eu vejo fulana de tal, já acordou, fez natação, fez corrida, fez musculação, depois voltou para casa, arrumou a casa, estudou, que não sei o que, e ainda era 9 horas da manhã, eu fico me sentindo péssima. Eu ainda tenho aquela síndrome de impostora, de que por eu estar nas redes sociais e não estar fazendo exatamente o que aquela fulana de tal tá fazendo, eu sou uma impostora aqui para vocês porque eu não fiz aquilo que deveria ser feito. Esses dias atrás, na rede social, eu estava tão saturada, não só de fazer atividade... Eu cheguei num momento ali depois da maratona, que eu estava meio exausta de fazer atividade física e acabei não fazendo todos os dias. E eu acabei nem postando tanto assim na rede social. Parece que eu não tinha conteúdo para passar para as pessoas. E aí eu fiquei um pouquinho... Não vou falar deprê, mas fiquei um pouquinho assim... Ai, gente, tem que postar. Naquela obrigação de ter que postar algo para que as pessoas me vissem ali no feed e me vissem ativa no feed para entender que eu tava fazendo alguma coisa e na verdade eu não tava. Então assim, seria meio falso da minha parte, então eu também não quis postar. Acabei que eu não postei, eu achei que foi até bom, porque deu uma esfriada na cabeça. E a gente o tempo todo é bombardeado por essas informações de rede social e aí acaba que se você não faz, você se sente um fracassado. O problema é que essa mentalidade produtiva a qualquer custo é o que pode nos levar à exaustão, à comparação e ainda à sensação de insuficiência. Como se tudo que você estivesse fazendo, mesmo naqueles momentos que você não quer fazer, mas você acaba fazendo, fosse insuficiente para você. E eu sempre me pego naquela situação de que eu preciso fazer mais, eu preciso postar mais, eu preciso mostrar mais. E no final eu percebo que o prazer de viver aquele processo
não existe. A gente precisa ser produtivo, entender que a rotina é importante, entender que certas coisas são necessárias ser feitas, sim, independente se você tá afim ou não, é necessário você ir, é necessário você tá fazendo, mas se tem hora que você quer descansar, tá tudo bem, isso de você parar um momento e não querer fazer aquilo, e às vezes é bom sim a gente desacelerar e tirar aquele momento pra gente, mesmo que o momento pra gente seja simplesmente não fazer nada. Gente, a gente não vai ser produtivo todos os dias. Essa questão de que a todo momento a gente tem que estar consumindo um conteúdo que é importante para o nosso aprendizado, o tempo todo a gente tem que estar assistindo alguma coisa na televisão que vai ser algo que agregue na nossa vida. E se você, por algum momento, se der um descanso, e tá tudo bem se dar um descanso, muitas vezes você volta até mais forte e até mais criativo, principalmente quem trabalha com rede social, assim, eu percebo que quando eu dou essa parada, dou essa desacelerada, eu volto um pouco mais criativa com os meus conteúdos. Então, tá tudo bem se você querer parar um momento, desacelerar, só que o recado é, não deixe que esse momento de parar se torne algo constante na sua vida. Pare por um momento, respira, toma um ar e volta para sua rotina, volta para sua atividade física, volta para o seu trabalho e é isso. Bom, gente, é isso o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like também, que é muito importante para mim. Aliás, sempre que eu abro um vídeo aqui, vai aparecer o chat online. Vocês ficam ali comentando no chat online. Só que esse chat online, os comentários não ficam fixados ali, sabe, no vídeo. Seria muito legal se vocês também comentassem diretamente no vídeo para me ajudar, porque todo comentário, toda curtida me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau!